Como vimos anteriormente, Siddhartha havia decidido seguir uma vida de austeridade, e depois de passar quase 6 anos dessa maneira, ele estava à beira da morte. No entanto, mesmo com todas as austeridades que havia praticado, ele não conseguiu elevar-se além do estado humano comum. Conhecimento e visão suprema ainda permaneciam fora do seu alcance. Então ele pensou: poderia haver outra maneira de despertar? Nos dias seguintes, Siddhartha voltou a fazer uma refeição escassa por dia. E então, seus seguidores começaram a pensar que ele havia desistido da luta e que estava se entregando. E quando chegaram a essa conclusão, resolveram abandoná-lo. Como Siddhartha ainda estava muito fraco para coletar esmolas sozinho, jovens da aldeia, que sentiam pena e admiração por ele, começaram a trazer-lhe um pouco de comida todos os dias. E paulatinamente sua força começou a retornar. Na manhã do dia de lua cheia do mês da primavera de Vaisheka, 35 anos depois do seu nascimento, Bodhisattva foi até o rio Naranjana, próximo de onde estava, para se banhar. Depois ele subiu na margem e sentou-se em um bosque de árvores. Ele ainda se sentia um pouco fraco, mas estava cheio de confiança. Enquanto estava lá sentado, uma bela jovem em um lindo vestido azul escuro se aproximou. Seu nome era Sujata, e ela era filha do principal vaqueiro da aldeia. Sujata curvou-se a ele e timidamente pediu que aceitasse sua oferta especial de arroz cozido com creme e adoçado com mel silvestre. Gautama sorriu e comeu o delicioso arroz. Isso fez-se sentir forte e bem disposto. Então ele descansou no bosque até que o calor do dia tivesse passado. Ao anoitecer, ele foi tomado por um forte senso de propósito. Siddhartha tinha certeza que chegara a hora de cumprir sua tarefa. Então levantou-se e atravessou o rio. Do outro lado, encontrou um cortador de grama, que lhe deu alguns tufos da grama kusha, que é macia. Então, caminhou até chegar a um lugar que parecia adequado, e ali sentou-se, em cima do tufo de grama kusha, no lado leste de uma figueira da Índia. E ali Gautama fez um juramento resoluto de não se mexer daquele assento até que tivesse atingido o despertar, mesmo que isso custasse a sua vida. Enquanto Siddhartha se acomodava firmemente na postura de meditação, com as pernas cruzadas, Mara percebeu que o momento crucial havia chegado e estremeceu. Ele sabia que uma vez que o Bodhisattva tivesse alcançado o despertar, ele estaria para sempre além do seu poder. Mara primeiro procurou intimidar o Bodhisattva, dizendo: levante-se, Siddhartha, príncipe guerreiro. Você está com medo da morte. E aí ele gritou: como se atreve a sentar no meu lugar? Você é um aventureiro. Está onde certamente não pertence. Você se excede, homenzinho. Siga seu caminho e desista de encontrar o despertar. Volte! Volte para cuidar de sua família e do reino que abandonou. O Bodhisattva permaneceu composto e não prestou atenção a Mara. Então Mara aproximou-se do Bodhisattva, disfarçado de Deus do amor, levantou seu arco com flores amarrados com uma linha de abelha e atirou no Bodhisattva com a flecha do desejo. Mas a flecha pairou no ar e caiu inofensivamente para o lado. Vendo isso, Mara decidiu mandar suas filhas, dançando ao seu redor. Chegando perto do Bodhisattva, elas fizeram de tudo para chamar a atenção. Porém, Siddhartha permaneceu composto e não desviou sua atenção. Assim sendo, Mara montou em seu elefante de guerra e reuniu sua hoste. Haviam monstros e duendes e todos os tipos de seres negativos que gritavam e uivavam, desafiando os céus com seu estrondo. Ante a esse ataque, o Bodhisattva permaneceu impassível e imperturbável. Em desespero, Mara perguntou: com que direito você ousa ocupar o assento que me pertence por direito? E assim lançou um redemoinho em Gautama, mas nem mesmo a bainha do manto do Bodhisattva se mexeu. Mara enviou um dilúvio violento, seguido de cortinas de fogo cegantes. O Bodhisattva continuou
e permaneceu intocado e profundamente composto. Então, ele respondeu à pergunta de Mara, dizendo: eu conquistei o direito a esse assento sagrado por meio do mérito de inúmeras vidas praticando a generosidade e o restante das virtudes transcendentais. Se você tem algum direito a esse assento, Siddhartha perguntou a Mara, então que testemunhas você tem de que praticou as transcendências? Mara caiu na gargalhada e todas as criaturas que o acompanhavam berraram alto seu testemunho. Então ele se voltou ao Bodhisattva, pensando que agora o tinha, porque Siddhartha estava completamente sozinho, sem testemunhas, e perguntou: e você? Que testemunhas você tem? O Bodhisattva estendeu a mão e tocou a terra com as pontas do dedo. A terra é minha testemunha, disse ele. Então toda a terra tremeu e um trovão veio dos céus e abafou os gritos aterrorizados dos asseclas de Mara. E então, em um único momento, todo o exército se desfez e o próprio Mara desapareceu. O ar clareou, a lua subiu ao céu e brilhou suavemente. O Bodhisattva imóvel entrou no primeiro nível de meditação. A noite estava completamente silenciosa e nem mesmo os insetos faziam murmúrio. À medida que a lua continuou a subir, a compostura do Bodhisattva se aprofundou e um por um ele dominou os níveis de meditação até chegar ao quarto dhyana, ou nível de meditação. Sua concentração era brilhante e imaculada, plena e equilibrada. E assim, por meio de uma grande confiança, ele renunciou ao observador. E sua mente entrou em uma abertura sem esforço, imperturbável por qualquer conteúdo. No entanto, ainda assim, nisso ele não se envolveu. E ao invés disso, com total clareza, voltou sua mente para desatar o nó do nascimento, velhice, doença e morte. Ele viu que a causa da velhice, doença e morte era o nascimento. Uma vez que o nascimento acontece, o resto segue inevitavelmente. Ele viu que a causa do nascimento estava em processos de vir a ser já postos em movimento, e que a causa para isso era o de apreender ou agarrar e desejar. Que a causa para isso era o desejo e que a causa do desejo eram sentimentos de prazer, dor ou indiferença. Do mesmo modo, a condição para isso era o contato dos sentidos e a causa para o contato dos sentidos eram os campos dos sentidos. A causa para os campos do sentido era o surgimento da mente e corpo. A causa para o mente e corpo era a consciência. E viu que mente, corpo e consciência se causavam mutuamente para formar um sentido rudimentar de eu, um ego rudimentar. Ele viu que a condição para a consciência, ou a causa para a consciência, eram impulsos volitivos, e finalmente que a causa para os impulsos volitivos eram a ignorância. Ele pôde ver todo o processo que termina na velhice e na morte, e começa quando o estado desperto básico desliza para a ignorância de sua própria natureza. Deste modo, o estado desperto básico que todo permeia se desvia por meio da ignorância. Vemos o surgir de uma ilusória percepção de um eu que ali não está presente. Depois disso, a clareza e a abertura de sua mente aumentaram ainda mais, e então, na primeira vigília da noite, sua visão interior ficou completamente desobstruída. Ele voltou sua atenção para o passado e viu incontáveis vidas passadas dele e de outros, estendendo-se por muitas eras do mundo e muitas eras de universos anteriores. Na segunda vigília da noite, movido pela compaixão, ele abriu ainda mais o olho da sabedoria e viu o espetáculo de todo o universo como em um espelho imaculado. Ele viu seres nascendo e morrendo de acordo com o karma, as leis de causa e efeito, vendo nascimento e morte ocorrendo de acordo com esta cadeia de causalidade. E assim o Bodhisattva viu os caminhos cíclicos de todos os seres.
Ele viu os infelizes e os humildes seguindo seus caminhos. Ele viu como pessoas que, por serem ignorantes de sua verdadeira condição, sofrem, e como, por conta dessa ignorância, são jogadas nas ondas tempestuosas do nascimento, velhice, doença e morte. Na terceira e última vigília da noite, dedicou-se à tarefa de erradicar de uma vez por todas esse sofrimento. Ele havia entendido claramente a roda da originação interdependente na qual cada estágio segue uma causa precedente, começando com a ignorância. E percebeu como os seres eram levados a isso pela poderosa força motriz do karma. Agora, seu olho de sabedoria buscava os meios para a libertação. E ele viu que com a cessação do nascimento, a velhice e morte não existiriam. Por meio da cessação do apego a apreender o desejo, não haveria vir a ser. E assim a volta através da sequência da causação até a ignorância. Ele viu o sofrimento, a causa do sofrimento, a cessação do sofrimento e, por fim, também o caminho para a cessação do sofrimento. No final da terceira vigília, com a primeira luz do amanhecer, o Bodhisattva viu o último traço de ignorância em si mesmo. Assim, ele despertou completa e absolutamente e tornou-se o Buda, o desperto. Suas primeiras palavras foram estas: procurando, mas não encontrando o construtor de casas, viajei pelo ciclo de incontáveis nascimentos. O doloroso é o nascimento e renascimento contínuo. Ó construtor de casas, você já foi visto? Você não deve construir a casa novamente. Suas vigas foram quebradas. Seu poste cumeira foi demolido. Minha mente agora atingiu o nirvana sem forma. E chegou o fim. Todo tipo de desejo. Então, ele verificou. Alcancei o não nascido. Minha libertação é inatacável. Este é meu último nascimento. Não haverá renovação no devir.